Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez e vamos fazer as nossas correções das atividades de revisão de matemática que nós fizemos na semana passada. Então, ou você imprimiu a folha de exercícios ou você copiou esses exercícios no caderno, não é? Então agora você vai pegar ou a folha ou o caderno, lápis, borracha na mão e nós vamos fazer estes exercícios. Eu vou tirar a câmera e vamos lá para os nossos exercícios, tá bom? Então, olha só, gente. Primeiro exercício da segunda-feira, dia 24 de agosto. Observe as figuras abaixo e contorne apenas aquelas que são polígonos. Gente, vocês têm que saber sempre classificar o polígono. O que é polígono? Bem, polígono é uma figura fechada. Ele não pode ser uma figura aberta. Então, vamos olhar aqui quais figuras são fechadas. Este primeiro, este segundo, este terceiro, este quarto, este quinto. Na linha de cima, todos são fechados, certo? Bem, na linha de baixo, este aqui, ó, essa primeira figura é aberta. Olha o espação aqui. Então, ela já, ó, vamos descartar, não é polígono. Essa próxima, o círculo fechado, o outro fechado, fechado. E este último também, gente, olha, ele é aberto aqui. Então, também está descartado, tudo bem? Então, sobrou os demais para a gente poder pensar. A outra coisa, gente, o polígono é formado apenas por linhas retas. Linha reta, gente, não pode ter curva. Se tiver curva, não é polígono. Nessa primeira linha, olha, a primeira figura é linha reta. A segunda figura, veja que todas as linhas, todos os segmentos de reta são retinhos, não tem nada curvo. Nessa terceira também tudo reto, apesar que o professor fez um pouquinho torto aqui, ó, mas também é tudo linha reta. E este quarto aqui, ele tem segmento de reta aqui, mas ele tem linha curva, então não pode ser. A quinta figura, essa só tem linha reta. Aqui embaixo, gente, o círculo, o nome já até diz, né? É tudo redondinho. Então, também não pode ser polígono, certo? E uma última característica dos nossos polígonos, do polígono, é que, além de ele ser uma figura fechada, constituída de linha reta, ele também, as linhas não podem se cruzar. Não se cruzam. Se a linha se cruzar, mesmo ele sendo fechado, mesmo ele sendo reto, então deixa de ser polígono. Então, olha só, este primeiro aqui, o nosso quadradinho, não é? Ele é uma figura fechada, linha reta, e as linhas, segmentos não se cruzam. Então, ele é um polígono. Este segundo, a mesma coisa. Além de ser fechado e linha reta, nenhum segmento está se cruzando. Veja que todos eles se encontram, mas ninguém se cruza. Aqui no terceiro, gente, esse, ó, houve cruzamento aqui. Então, não pode ser. O nosso trapézio também, olha, figura fechada, linha reta e não se cruzam. Então, ele é polígono. Aqui na linha de baixo, nós temos que essa figura também é uma figura fechada, linha reta e não está se cruzando. No nosso triângulo, gente, opa, volta lá, professor. No nosso triângulo, gente, a mesma coisa, ó. As linhas não estão se cruzando, é uma figura fechada de linha reta. Então, queridos, nós temos aí estas 5 figuras que são polígonos e outras 5 que não são. As que nós circulamos são polígonos. Se você acertou, você dá um tique. Se errou, você faz pausa e corrige. Aqui, gente, uma atividade que vocês já fizeram no LDI. Copie os polígonos e a tabela abaixo do seu caderno. Observe-os. Em seguida, complete a tabela. Então, nós temos figuras A, B, C, D, E, F. Todos são polígonos. Vamos lá. Quantidade de segmentos de reta. Na figura A, você já sabe. 1, 2, 3, 4. Tem 4 segmentos de reta. Qual o nome dele? Ele só pode ser um quadrilátero ou retângulo, é outro nome. A figura B tem quantos segmentos de reta? 1, 2, 3. Tem 3. Se é 3, qual o nome? Triângulo. A figura C. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5, então ele é um pentágono. Na figura D, gente, olha só. 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4 segmentos de reta, ele é um quadrilátero, ou neste caso,
um quadrado, certo? No quinto, gente, na figura E aqui, ó, tem quantos lados? Quantos segmentos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 segmentos de reta e, portanto, ele é novamente um pentágono. Observe que na figura C e na figura E são pentágonos de forma diferente, mas cada um tem apenas 5 segmentos de reta. E na figura F, por fim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de reta. Gente, se tem 8 segmentos de reta, ele é um octógono, certo? Se vocês acertaram tudo, dá tique. Se erraram alguma coisa, faz pausa e faz correção. Atividade 3. Registre o nome dos ângulos formados pelos ponteiros dos relógios abaixo. Observe, gente, no primeiro relógio aqui, ó, olha o tamanho do ângulo aqui, gente. Olha só, este ângulo ele é maior do que o ângulo reto. O ângulo maior do que o ângulo reto é sempre chamado de ângulo obtuso. E no segundo relógio, olha o tamanhozinho do ângulo, bem pequenininho. Ele é menor do que o ângulo reto. O ângulo menor do que o ângulo reto sempre será o ângulo agudo, certo? Se você acertou, você dá um tique. Se errou alguma coisa, você faz pausa e corrige. Atividade 4. Observe os relógios abaixo e os ângulos formados pelos ponteiros de cada um deles. Gente, olha no relógio 1. Este ângulozinho aqui que é menor do que o ângulo reto. Qual o nome dele? Você sabe, ele é o ângulo agudo, certo? E no relógio 2? Bem, nós temos no relógio 2 o próprio ângulo reto, não é? Constituído aí de 90 graus, ângulo reto. E no relógio 3, nós temos o ângulo aqui maior do que o ângulo reto, gente. E ele é chamado de ângulo obtuso. Portanto, olha, as nossas alternativas abaixo têm que contemplar essa ordem: agudo, reto e obtuso. Assinar a alternativa que mostra a sequência correta dos ângulos marcados pelo relógio. Olha só na primeira. Agudo, obtuso e reto? Não. Aqui do ladinho, agudo, reto, agudo? Não. Obtuso, reto, agudo aqui embaixo? Não. O que sobrou? Agudo, reto e obtuso. Esta última alternativa está correta. Se você acertou, você dá um tique. Se errou, faz pausa e corrige. Tudo bem? Vamos para a próxima atividade, que já é na terça-feira, dia 25 de agosto. Escreva uma fração equivalente às frações dadas abaixo. Bem, ele já nos mostra aqui que nós temos que multiplicar por 3 nesta A. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3 aqui no denominador, 15. Muito bem, então, equivalente a 2 quintos é a fração 6 quinzeavos. Na B, temos 12 vinteavos e ele já nos diz que temos que dividir por 4. Vamos simplificar. 12 dividido por 4, você sabe, é 3. 20 dividido por 4 é 5. Então, a fração equivalente de 12 vinteavos é 3 quintos. Se você acertou, você dá um tique. Se errou alguma coisa, faz pausa. Vamos agora para o exercício 2, uma situação problema. Observe as imagens abaixo. Veja que a fração 1/4 é equivalente à fração 2/8. Gente, visualmente nós conseguimos perceber isso. Porque, olha só, gente, os nossos inteiros aqui, esses dois inteiros, são de mesmo tamanho. O primeiro foi dividido em 4 partes e tomada uma, 1/4. O segundo foi dividido em 8 partes e tomado 2/8. Perceba que 1/4 e 2/8, ó, têm o mesmo tamanho. Então, são frações equivalentes, não é verdade? Qual operação matemática deve ser realizada para que o numerador e denominador da fração 1/4 sejam transformados na fração equivalente 2/8? Bem, olha só, ele tem opções aí abaixo. É necessário multiplicar por 3. Bem, se eu multiplicar aqui 1 por 3, não vai dar 2, não é? 1 vezes 3 é 3, então está errado. B, é necessário multiplicar por 1. Bem, se eu multiplicar 1 por 1, vai dar 1, então está errado. C, é necessário dividir por 2. Bem, dividir 1 por 2 vai dar número decimal, então não dá certo. Então pode estar errado, e só pode ser, então, a alternativa D de dado. É necessário multiplicar por 2. É isso aí. 1 vezes 2 é 2. Olha aqui embaixo no denominador. 4 vezes 2 é 8. Então, foi necessário multiplicar por 2 para que transformássemos a fração 1/4 na fração equivalente 2/8. Se você acertou, você dá um belo tique.
Se você errou, você faz pausa e corrige. Exercício 3. Simplifique as frações a seguir até torná-las irredutíveis. Você sabe que a fração irredutível é aquela fração menor possível, aquela que a gente não consegue mais reduzir. Então, olha só, gente, como que a gente vai saber como que vai fazer essa simplificação. Pensa assim, simplificar, dividir por 1 não adianta, certo? Então, dividir por 2 é possível? É possível dividir 6 por 2 e 18 por 2. Mas ainda vai dar um número possível de simplificar, não é verdade? Se eu dividir por 3, 6 dividido por 3 também dá, e 18 dá para dividir por 3. Mas ainda vai dar um número como resultado que pode ser dividido mais uma vez. Se dividir por 4, não é possível dividir 6 por 4. Não é possível dividir 6 por 5. Vamos tentar 6 dividido por 6, porque é possível. 6 dividido por 6 é 1. E 18 dividido por 6, né? Na tabuadinha do 6 é possível. 18 dividido por 6 é 3. Então, a fração irredutível de 6/18 é 1/3. Olha só, o 8/16. Nós vamos também reduzir. Gente, se a gente dividir por 2, vai dar um número que ainda é possível de dividir, certo? Então, vamos tentar um número maior. Por 3, o 8 não dá para dividir por 3. Por 4, o 8 divide por 4 e 16 divide por 4. Pode ser? Pode ser, mas ainda vai dar um número que dá para dividir mais uma vez. Então, vamos tentar um número maior. 8 não dá para dividir por 5, 8 não divide por 6, 8 não divide por 7, 8 divide por 8. Então, vamos lá. 8 dividido por 8 é 1. E 16 dividido por 8, você sabe muito bem, é 2, certo? Então, a fração irredutível, que é aqui equivalente a 8/16, é 1/2. E a última fração que nós temos é 14/21. Bem, é possível dividir por 2? Não, porque 14 divide por 2, mas 21 não, então não dá. É possível dividir por 3? 14 não divide por 3. 14 também não divide por 4. 14 não divide por 5. 14 divide por 6? Não. 14 divide por 7? Sim, 14 divide por 7. E 21 divide por 7? Sim, então por 7 é possível. Vamos lá. 14 dividido por 7 dá quanto, gente? Dá 2. E 21 dividido por 7 dá 3. Então, a fração irredutível de 14/21 é 2/3. Se você acertou tudo isso, você dá um tique. Se errou, faz pausa e corrige. Aí nós vamos para o exercício de número 4. Encontre as frações equivalentes a, primeiro, 1/2 com denominador igual a 8. Então, olha só, gente, ele nos dá a fração meio e diz que a fração equivalente que nós temos que ter aqui tem que ter o denominador igual a 8. Bem, que operação matemática foi feita para ir de 2 para 8? Você sabe, foi multiplicado por 4. 2 vezes 4 é 8. Então, eu vou também multiplicar o meu numerador por 4. 1 vezes 4, 4. Então, 1/2 tem como fração equivalente aqui 4/8, certo? Olha aqui do lado, gente, o professor errou. Por favor, corrija no seu aí. Olha só, 6/9 com numerador igual a 3 não é possível. Dá errado esse negócio. Então, aqui o certo é denominador igual a 3, gente. Então, olha só, 6/9, a fração equivalente que nós vamos ter, tem que ter o denominador igual a 3. Como que a gente foi de 9 para 3? Bem, 9 dividido por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, também vou dividir o meu numerador aqui por 3. 6 dividido por 3 é 2. A fração equivalente a 6/9 é 2/3. Aqui nessa de baixo, gente, 3/4 com denominador igual a 12. Então, opa, eu sei que a minha fração aqui tem que ter denominador 12. Como que eu fiz para ir de 4 para 12, gente? Eu multipliquei o meu 4 por 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, eu vou multiplicar também por 3 o meu numerador. 3 vezes 3 é 9. Que 9 feio esse que o professor fez. Deixa o professor apagar o 9 e fazer um pouquinho melhor. Então, lá, a fração equivalente de 3/4 é 9/12. Tudo bem? E, por último, nós temos aqui 12/18 com numerador igual a 4. Então, na nossa fração equivalente, o numerador tem que ser igual a 4. Bem, como que eu fiz para ir de 12 para 4? Eu fiz uma divisão, certo?
e dividir por quanto? Bem, eu divido por 3, porque 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 3 é 12. Muito bem, se eu dividir o numerador por 3, eu tenho que também dividir denominador por 3. 18 dividido por 3 é 6. E assim, meus queridos, nós concluímos este exercício. Se você acertou, você dá um tique. Se você errou, você dá pausa e corrige, porque nós vamos agora para o exercício da quarta-feira, 26 de agosto, o exercício de número 1. Compare as frações usando os sinais igual a, menor que ou maior que e registre dentro do quadro. Gente, olha só, vocês sabem que para a gente comparar frações, os denominadores têm que ser sempre iguais. Porque quando nós temos denominadores iguais, por exemplo aqui, 1/4 e 3/4, veja, o denominador é 4, o denominador é 4, então são iguais, certo? Se os denominadores são iguais, eu posso comparar a partir dos numeradores, e eu sei que o 3 é maior que 1, portanto, 3/4 é maior do que 1/4, ou 1/4 é menor do que 3/4, dá na mesma. Mas aqui na A, nós temos denominadores diferentes, então nós temos que, olha só, colocar os denominadores em igualdade. Como a gente vai fazer isso? Vamos pegar os 6 dozeavos. Como que eu faço para que esse denominador 12 seja transformado num denominador igual a 4? Olha só, vamos ver. Nós vamos dividir o 12 por 3, porque 12 dividido por 3 é 4. Então, também vou dividir o 6 por 3, que dá 2. Então, olha que fração nós conseguimos achar. Uma fração equivalente de 6 dozeavos, conseguimos achar 2/4. Agora é possível a gente comparar 2/4 com 3/4, não é? Bem, se os denominadores são iguais, o 3 é maior do que o 2, logo 2/4 é menor que 3/4. Então, assim, olha só, o 6 dozeavos é menor. Nossa, que menor, ficou feio, hein, professor? Deixa o professor melhorar. 6 dozeavos é menor do que 3/4. Gente, essa era uma possibilidade. A outra possibilidade era pegar o 3/4 lá da nossa segunda fração, certo? Temos a segunda fração aqui, a primeira fração eu fiz aqui em cima. Agora vamos pegar a segunda fração. Olha só, pega o 3/4 lá e vamos transformá-lo num denominador igual a 12, para ficar igual à fração 1. Como que eu faço para ir de 4 para 12? Eu multiplico por 3. 4 vezes 3 é 12. Então, multiplico também o numerador, desculpe, por 3. Multipliquei embaixo o denominador por 3. Vou multiplicar em cima o numerador por 3. 3 vezes 3, 9. Então, olha só. Lá em cima nós temos 6 dozeavos, que é a primeira fração. E a fração equivalente à segunda, equivalente a 3/4, é 9 dozeavos. Uma vez que os denominadores agora são iguais, a gente compara os numeradores. E a gente sabe que 9 é maior do que 6. Então, ficou 6 dozeavos menor do que 9 dozeavos. Olha aqui, né? 6 dozeavos menor do que 3/4, tá bom? A mesma coisa nós vamos fazer nessa segunda fração. Aqui, no segundo exercício, temos a primeira fração 3/5 e a segunda fração 6/10. Vamos lá. 3/5, gente. Vamos transformá-la numa fração de numerador igual a 10, certo? Então, olha só como que a gente faz para ir de 5 para 10. A gente multiplica por 2. Então, nós vamos multiplicar também o numerador por 2. 3 vezes 2 é 6, certo? Então, olha só, na primeira fração, nós temos 6/10. E a segunda fração também temos 6/10. E eles são, ó, denominadores são iguais e os numeradores também são iguais. Então, essa fração é igual. 3/5, gente, é igual a 6/10. Opa! Agora, vamos fazer pela segunda fração? Vamos lá? Então, olha só. E aqui na primeira foi de 5 para 10. Agora eu vou vir de 10 para 5, não é? Então, olha só. A segunda fração é 6/10, certo? E eu vou transformá-la numa fração onde o denominador vai ser 5. Como que eu faço isso, gente? Eu divido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu vou dividir o numerador por 2 também. Certo? 6 dividido por 2 é 3. Então, o que nós temos aqui?
A primeira fração é 3 quintos. E a segunda fração, nós encontramos a equivalente, que é também 3 quintos. Os denominadores são iguais e numeradores são iguais. 3 quintos igual a 3 quintos, conforme nós já tínhamos feito. E por último, nós temos aqui o último exercício, não é? Que nós temos aqui, gente, opa, volta lá, professor. Nós temos aqui, olha só, 7 nonos e 1/3 para comparar. Gente, como que nós fazemos aqui? Nós podemos pegar esta fração 7 nonos, a gente não consegue dividi-la. Não dá, porque não tem um número que eu possa dividir o 7 e possa dividir o 9. Não existe. Então, não é possível dividir. Então, nós temos que fazer só o contrário. Nós podemos pegar aqui a fração de 1/3, que é a segunda fração que nós temos aqui, certo? Essa é a segunda fração. Nós podemos fazê-la chegar a achar uma fração equivalente com denominador 9. Como que eu faço para ir de 3 para 9? Eu multiplico. 3 vezes 3 é 9. Muito bem. Então, eu também vou multiplicar o meu numerador. 1 vezes 3 é 3. Então, gente, nós temos, olha só, 7 nonos, que é a primeira fração, certo? Vamos comparar agora com 3 nonos, que é a fração equivalente da segunda fração. Denominadores são iguais e o 7 é maior do que o 3. Então, 7 nonos é maior do que 1/3. Queridos, se vocês acertaram tudinho, vocês dão um tique, e se porventura erraram alguma coisa, deem pausa agora e aí vocês façam a correção, porque nós vamos para o exercício de número 2 da quarta-feira, 26 de agosto. É a nossa situação problema. Mariana reservou uma parte de sua chácara para construir 2 piscinas. Dessa parte, em 1/4 ela vai construir uma piscina com água quente e em 2/6 ela vai construir uma piscina de água fria. Qual dessas piscinas será maior? Gente, olha só, eu deixei a dica. Observe que as frações dadas possuem denominadores diferentes. Para resolver a situação problema, primeiro encontre frações equivalentes a elas e depois compare as frações e responda. Muito bem. Gente, olha só. Vamos ver aqui. 1/4 vai ser com água quente, certo? Água quente. Então, e com água fria, gente, será 2/6. Como que eu vou fazer para achar a fração equivalente aqui? Bem, vamos na tabuada? Na tabuada do 4, você sabe, olha só. 4 vezes 1, gente, é 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12. Aqui já vai dar, quer ver? Vamos na tabuada do 6? 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes 2 é 12. Então, observa, o 12 é um múltiplo de 4 e é múltiplo de 6. Se eles são múltiplos desses dois números, a gente consegue colocar como fração equivalente o 12, porque é um número múltiplo tanto de 4 quanto de 6. Agora, olha só, como que eu faço para ir de 4 para 12? Eu multiplico por 3. 4 vezes 3 é 12. Então, eu vou multiplicar também o meu numerador por 3. 1 vezes 3, 3. Muito bem. Agora, olha só. Como que eu faço para ir de 6 para 12? Eu multiplico por 2. 6 vezes 2 é 12. Então, agora aqui nessa segunda fração, eu vou também multiplicar o numerador por 2. 2 vezes 2, 4. Então, olha só. Nós tínhamos aqui com água quente. Opa! Esse é erro do professor, viu, gente? Nessa tela aqui. Ó, com água quente, nós tínhamos 1/4. Certo? E nós conseguimos qual a fração equivalente a ela para poder comparar? 3/12. Com água fria, gente, nós tínhamos o quê? 2/6. E nós conseguimos qual fração equivalente para poder comparar? 4
12 avos, certo? Então, veja, em cima a gente não consegue comparar, porque os denominadores são diferentes, mas aqui nessa de baixo, nas frações equivalentes, a gente consegue. Denominadores são iguais, então, agora compara o numerador. O 4 é maior do que o 3. Então, olha só, o 4 dozeavos é maior do que 3 dozeavos. Logo, 2 sextos é maior do que 1/4. Olha só qual era a pergunta. Qual dessas piscinas será maior? Água quente ou água fria? Bem, se 2 sextos é maior do que 1/4, então é a piscina de água fria, gente. Então, qual a resposta? Será maior a piscina de água fria. Muito bem? Se você acertou, você dá um tique. Se errou, você faz pausa e corrige as questões antes de irmos adiante. Olha só, gente, o professor acabou não colocando aqui o exercício 3 da quarta-feira. Eu vou colocar isso no próximo vídeo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo daqui a pouco. Abraço, um beijo, até mais. Tchau, tchau.